Eu já ajudei várias empresas no processo de migração de um servidor local para o serviço G Suite do Google. É uma forma de levar parte dos serviços que você usa em um servidor local e também o armazenamento para a nuvem. Funciona muito bem, eu uso desde 2015, mas definitivamente não é para todo mundo. Por outro lado, existem aí um monte de mitos que são mitos, né? Não é verdade. O objetivo do vídeo de hoje é desfazer alguns desses mitos e também explicar as vantagens de levar aí a sua hospedagem, armazenamento e alguns outros serviços para a nuvem, mais especificamente o G Suite. E se você quiser experimentar o G Suite por 14 dias gratuitamente, visite vladcampus.com/g. Um dos maiores mitos em relação a ter os seus serviços em nuvem é que você não vai poder acessar, de repente, se você ficar sem internet. Isso não é um mito, isso é mentira, má fé, falta de informação, chame como quiser. Existem várias formas de, ao mesmo tempo, usar o G Suite, ter o seu conteúdo em nuvem e também esse conteúdo no seu computador ou no computador de qualquer pessoa da empresa. Dentre as alternativas, você pode, por exemplo, instalar o serviço Google Drive nas máquinas que você deseja que alguns arquivos fiquem localmente também. Mexeu naquele arquivo, incluiu um arquivo, ele vai ser sincronizado e vai para o seu Google Drive em nuvem. Claro que precisa da internet. E no momento em que você está sem internet, se você levar alguma coisa para aquele diretório que está ali no seu computador, tirar alguma coisa, excluir, atualizar algum arquivo, salvar, quando a internet voltar, aquilo vai ser sincronizado novamente. Portanto, a única coisa que você tem que fazer é selecionar ali as pastas que você deseja que fiquem em modo offline, ou seja, também sincronizadas no seu computador e ter aquele conteúdo pronto para trabalhar nos computadores do seu escritório. É interessante você selecionar os diretórios de cada departamento. Então, se o RH usa determinados arquivos, você pode selecionar só aqueles diretórios. Se o comercial usa outros, nos computadores do comercial, você seleciona só aqueles diretórios. Instalando o Google Drive em todos os computadores, dá para escolher quais pastas você quer que fiquem também sendo sincronizadas com aqueles computadores. O aplicativo do Google Drive está disponível para Windows, para Mac, para Android, para iOS e também para o Chromebook. E no caso do Android e iOS é a mesma coisa. Você vai lá no aplicativo, muda uma chavezinha e escolhe o que você quer que fique disponível mesmo sem conexão com a internet. E a lógica é a mesma. Trabalhou em alguma coisa, salvou alguma coisa, quando chegar à internet, aquele conteúdo vai ser sincronizado com a rede. No Chromebook é nativo, é o próprio gerenciador de arquivos do Chromebook, é o Google Drive. Então você vai ter já automaticamente, não precisa instalar nadinha. Outra possibilidade é usar o navegador Chrome do Google e selecionar quais arquivos do seu Google Drive você quer que fiquem disponíveis offline, sem internet. E aí como é que vai funcionar? Você vai clicar naquele arquivo, ele vai abrir numa aba do navegador, se for um arquivo do pacote Google, Google Planilhas, Google Docs, o Slides, enfim, qualquer um desses arquivos de serviços do Google, ele abre numa aba, mesmo que você não tenha conexão. Depois faz uma experiência aí, marca a opção para manter o arquivo em modo offline, desconecta o computador da internet e clica lá que você vai ver que ele vai abrir e você vai poder trabalhar nele normalmente. Então, quando você for viajar ou se você quiser deixar um conjunto de arquivos em modo offline, apresentações que você faz normalmente, enfim, é só mudar a chave, esses arquivos vão ficar sempre disponíveis no seu computador. O mesmo vale para o Chromebook e para os dispositivos móveis Android e iOS. Apesar de muita gente achar que sincronismo com nuvem é a mesma coisa que backup, eu já digo que não é. Quando você tem um serviço de nuvem, o seu arquivo está sincronizado entre todos os dispositivos e também a nuvem. Trabalhei num arquivo no meu computador, ele vai para a nuvem, da nuvem ele desce para os outros computadores. O que vai acontecer? Se eu cometi um erro, apaguei alguma coisa, essa informação vai para a nuvem e ela se propaga para os outros lugares. Apaga tudo ou estraga tudo no caso de um erro que você cometeu. Backup é uma coisa diferente, ele congela informações no tempo, ele vai atualizando com novas informações à medida que você vai
criando novos arquivos, modificando determinados arquivos. O serviço de backup do Google também está incluído no G Suite. Então você pode ter tanto o processo de nuvem, sincronismo das suas informações com nuvem, como você pode ativar o backup do Google. E aí você pode escolher determinados arquivos, determinadas pastas que você quer que fiquem congeladas, gravadas como um backup no seu Google Drive lá do G Suite. Além disso, você tem um backup meio que transparente, já entregue aí pelo Google. Quando você usa os serviços do pacote de escritório do Google, repito, Google Docs, Google Planilhas, Google Slides e outros, o Google vai criando um histórico, versões do que você foi modificando ao longo do tempo. Então você pode reverter um arquivo para o que ele era antes. Isso está disponível lá no Google Drive, que faz parte do G Suite. Então você tem um histórico de tudo o que aconteceu. Eu venho mencionando que você precisa usar os serviços do Google, porque se você não usar, você não vai tirar proveito desses outros benefícios. Digamos que você abriu o Google Docs em um lugar e um colega, um funcionário, chefe abriu o mesmo Google Docs em outro lugar. O Google percebe que duas pessoas estão trabalhando, aponta isso em tela, mostra os dois trabalhando, abre uma janela de chat até para vocês se comunicarem dentro daquele documento, ou se vocês não estiverem trabalhando ao mesmo tempo, deixar anotações para o outro ver depois. Então são vários detalhes que você tira proveito se você usar os serviços do próprio Google. Claro, nada impede de você usar o Word, Excel e os serviços da Microsoft ou da Apple, não importa. O Google Drive dentro do G Suite funciona como um serviço de armazenamento. Você só não vai ter como explorar esses recursos adicionais, ele vai ser só um espaço para armazenar. E se você decidir usar o G Suite, eu recomendo que você vá migrando aos poucos os serviços para você poder explorar todos esses recursos e muitos outros que eles vêm criando. Estão sempre inovando, sempre criando novos recursos para quem está ali dentro do universo do Google. A reclamação mais comum que eu ouço dos meus alunos e clientes para migrar para o serviço de nuvem é custo. O que eu posso fazer, o que eu sempre digo para os meus clientes é o valor do Google para que você possa comparar com a realidade que você tem hoje. O primeiro pacote do G Suite, que te dá direito a 30 GB de armazenamento, custa R$ 24,30 por usuário por mês. O pacote Business te dá direito a 1 TB e custa R$ 45,90 por usuário por mês. Isso quando eu gravo esse vídeo em agosto de 2019. Mas conforme eu já mencionei, você pode experimentar o G Suite gratuitamente por 14 dias visitando vladcampus.com/g. A diferença que você vai mais sentir na pele, vamos dizer assim, entre os dois é o armazenamento. 30 GB por usuário na conta básica e 1 TB por usuário na conta Business. Só que tem um detalhezinho aí. A partir de 5 usuários da conta Business, o armazenamento passa a ser ilimitado. Significa que você não vai ter os problemas tradicionais de escalonamento de um servidor. Você tem um servidor, o computador local na sua empresa, você precisa ampliar esse servidor, precisa adicionar novos serviços, tem que chamar o técnico, pagar a manutenção, sem mencionar tudo que eu já falei, né? Energia, por causa do ar-condicionado, tem uma sala dedicada, se o servidor cair é uma complicação sem fim. O G Suite não é infalível, mas eu uso ele desde 2015, uso diariamente, todo santo dia, várias vezes por dia, estou sempre com os serviços abertos em tela. É tão raro que eu nem me lembro quantas vezes ficou sem funcionar, eu diria que umas 4 ou 5 vezes durante todos esses anos que eu uso, e é sempre um ou outro. O Gmail eu lembro de ter acontecido uma vez e foi rápido, o Google Agenda eu lembro também uma vez e foi muito rápido, e quando eu falo Gmail, Google Agenda, lembrando que tudo isso com as características do G Suite. Essa é uma vantagem interessante do G Suite, porque você tem todo o jeitão, todas as ferramentas já que você conhece, que passam a funcionar dentro de um ambiente corporativo. E voltando à parte de custos, lembrando que se você for iniciar um servidor agora, você vai ter que comprar as máquinas, vai ter que comprar licenças, então tem uma série de coisas aí que você vai ter que investir para ter esse servidor. Se você quiser aumentar, você vai ter que chamar de novo o técnico, comprar novos equipamentos, enfim, adicionar mais recursos. Enquanto que num serviço de nuvem como o G Suite, chegou um novo funcionário na empresa, eu vou lá no painel do G Suite e adiciono uma nova conta e pronto, ele já tem todos os serviços que você pré-configurou para os funcionários da empresa e ele simplesmente começa a usar naquele momento. Saiu o funcionário, você desativa aquela conta e segue a vida normalmente. Então é tudo virtual, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples. Outra reclamação que eu ouço muito dos meus clientes é acesso remoto, principalmente advogados e arquitetos, pessoal que tem que trabalhar muito fora do escritório, tem dificuldade
dificuldade de acessar o conteúdo que precisa trabalhar. Fica naquela coisa de copiar, botar em pendrive, mandar por e-mail, é uma confusão sem fim. Lembra que eu falei sobre o armazenamento, sobre manter o offline? A partir do momento que você usa o serviço do G Suite, colocou dentro da pasta do Google Drive, ativou para sincronizar e para ter acesso local, tá tudo funcionando. E mesmo se você for trabalhar em algum lugar e não ativou para ficar local, abre ali o celular, conecta o celular ao notebook, baixa aquele arquivo, ou então abre o celular, trabalha ali no celular mesmo, no tablet com conexão. Você vai conseguir trabalhar normalmente, sem nenhuma dificuldade. E se alguém estiver trabalhando naquele documento, vocês podem ainda trabalhar juntos. É super tranquilo. Simplesmente funciona. Não tem que fazer absolutamente nada. Colocar a conta do Google ali e usar. Lembrando que você tem todos os serviços do Google dentro do G Suite e alguns deles fazem parte de uma licença especial. Ou seja, tudo que você tem no Google Docs está protegido. O Google não fica olhando para te vender propaganda. É um serviço corporativo. Não é como você está dentro do ambiente gratuito do Google, em que ele lida com propaganda, ele ganha dinheiro com propaganda, ele tem que trabalhar aquelas informações. No G Suite, não. O G Suite é fechado, você paga pelo serviço e o Google não bisbilhota, não olha aquelas informações para vender propaganda. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Você tem os serviços que você já conhece, pode até colocar sua logo se você quiser, e você está ali respaldado por termos de serviço diferentes dos termos de serviço dos usuários gratuitos. Um outro exemplo de conexão, de acesso remoto inteligente, é a conexão de serviços do G Suite que estão ali dentro do Google Drive com o Trello, por exemplo. Tem várias conexões, é só um exemplo que me veio aqui à mente agora. Então, dentro do Trello eu tenho um Power App do Google Drive e eu consigo acessar arquivos que estão no G Suite. Até aí é a mesma coisa que acessar os do Google Drive. Só que o G Suite tem alguns serviços interessantes. Na conta Business, por exemplo, você compartilha pastas de uma forma diferente. Você não manda um convite para alguém e chama ela para participar daquela pasta. Você cria uma pasta para um departamento, você cria uma pasta para um grupo de pessoas. Vai aparecer para eles aquela pasta. E você pode dizer que é somente leitura e edição. Enfim, você pode já criar as pastas dos departamentos, essas pastas automaticamente aparecerão para as outras pessoas e você pode ainda conectar essas pastas em etapas do seu Trello, do fluxo Kanban que você está montando no Trello ou em qualquer outro serviço que você usa conectado ao G Suite. E existem vários outros benefícios que o G Suite tem e que a conta gratuita do Google não tem. Todos nós temos modelos de contratos, advogados têm que ficar trabalhando em algumas peças repetidas. Você pode criar determinados templates na sua conta do G Suite. É um procedimento bem simples, basta criar o documento, salvar como um template. Depois, quando você for criar um novo documento, você vai escolher novo doc, por exemplo, a partir de um template, chamar aquele template, preencher aquele template, trabalhar em cima dele, salvar com outro nome, guardar em outro lugar. Esse recurso de template está disponível apenas no G Suite, não existe na versão gratuita do Google. Outro recurso exclusivo do G Suite são os workspaces, são espaços onde você pode agrupar determinados conteúdos para que você possa trabalhar neles. Não são pastas. Os seus documentos estão espalhados nas diversas pastas que você tem dentro do seu Google Drive, mas você seleciona para dentro do workspaces algo relativo a um projeto e já trabalha naquele projeto. E quando você abre o Google Drive, você pode definir para abrir os seus workspaces, ou seja, seus espaços de trabalho com os determinados elementos, tudo que você precisa para executar aquele trabalho. Muito interessante esse recurso. Enfim, existem vários pequenos recursos no G Suite que podem fazer a sua vida ser ainda mais tranquila. Mas para quem é o G Suite? Bom, se você usa serviços de escritório padrão, documentos, Excel, apresentações, tranquilo, você vai conseguir migrar tranquilamente para o ambiente do G Suite. Tem todos os recursos básicos para produzir um documento, uma planilha, enfim, você tem tudo ali. Suas planilhas são muito sofisticadas, aí a coisa já vai complicar um pouco. Macros poderosas, já tem macro lá no Google Planilha, mas o Excel realmente é uma máquina, né? Então tem que dar uma olhada se esses arquivos vão funcionar, esses mais poderosos vão funcionar dentro do Google Planilha. O resto, fórmulas do dia a dia, vai funcionar normalmente. Eu tenho diversas planilhas dentro do G Suite, todas funcionam. Vários dos meus clientes, até de área de finanças, trabalham com planilhas dentro do G Suite e funciona muito bem.
bem. Agora, a parte de documentos, escrever documentos, vai funcionar praticamente tudo igual ao Word. Você não vai ter, talvez, aí quem está estudando, compondo aqueles modelos já para montar uma, sei lá, uma monografia, um documento científico. Eu realmente não sei porque não é minha área. Mas uma vantagem de todos esses serviços do Google é que existem plugins. São pequenos aplicativos que são criados em cima da estrutura do Google. Já a maior parte deles é gratuita e fazer alguma coisa que o Google Planilha, o Google Docs ou algum outro serviço não fazia originalmente. Vou dar alguns exemplos aqui. Advogado, eu acho super tranquilo, migrou para lá, vai funcionar legal. Tem os arquivos gigantescos que arquitetos usam, esses realmente o que você pode fazer é sincronizar, deixar na pasta de sincronismo do Google, mas trabalhar com esses arquivos em nuvem você não vai conseguir, até porque não existe uma versão daquele serviço em nuvem. Agora, se você tem uma boa conexão com a internet e a versão business do G Suite com mais de 5 usuários, você vai colocando seus arquivos ali e vai guardando esses arquivos. Terminou com o cliente, você pode marcar aquela pasta do cliente para não sincronizar mais com o seu computador, ela fica guardada no servidor e você mantém localmente só os clientes que você vai estar usando. Contadores também acho bem tranquilo, vários já migraram dos meus clientes para o serviço do Google. Pessoal de finanças também, já mencionei, boa parte conseguiu levar para as planilhas do Google que precisava levar. Enfim, pense numa situação em que você vai estar trabalhando em documentos, arquivando documentos, fazendo essas rotinas de trabalho mais comuns, tudo isso vai funcionar perfeitamente bem no G Suite. O maior problema são arquivos muito pesados e aí eu recomendo que você apenas sincronize para ter isso no servidor e quando não está usando mais, tira aquela pasta do sincronismo. O número de pessoas também interfere, obviamente, para pequenas empresas, 2, 3, 4 pessoas. Eu acho que não tem discussão pelo valor que é o G Suite, fica muito mais barato do que você instalar um servidor e trabalhar com o servidor. Quando a gente está falando aí de 10, 15, 20 pessoas, eu acho que tem que fazer conta, então é uma questão até de perguntar para algum colega, dar uma olhada na internet, o preço de servidor. Só lembrando que servidor tem muito custo embutido, conforme eu mencionei, tem energia elétrica, você vai ter que ter um ar-condicionado, vai ter que ter ampliação, vai ter que ter manutenção, licença, então tem uma série de coisas, não é só colocar a máquina ali e pronto. Mas realmente eu não conheço todos os detalhes, então eu recomendo que você converse com alguém e faça esse comparativo de preços. Várias grandes empresas, especialmente nos Estados Unidos, que rodam com o G Suite. A Evernote é uma delas. A empresa dona do Trello, Atlassian, também usa G Suite. Então, várias empresas têm a infraestrutura toda deles de serviços dentro do G Suite do Google. Esqueci de uma vantagem que alguns dos meus clientes usam, eu também uso. Você pode ter vários domínios dentro de uma mesma conta do G Suite e criar e-mails que são máscaras. Então, pode ter um e-mail que é o e-mail do Vladimir@X, Vladimir@Y e tal. E isso vai funcionar tanto para você receber quanto enviar e-mails. Tem um cliente meu que trabalha com importação e exportação e muitas vezes ele responde em nome dos clientes dele. Então ele tem acesso aos domínios para que ele possa responder com o arroba e o final do nome do cliente dele a partir da mesma conta de e-mail que ele tem dentro do Gmail. É muito bom isso. Outra situação é quando você tem mais de uma empresa, você trabalha com várias empresas, inventou aí de abrir uma nova empresa, um novo negócio. Você pode colocar tudo dentro de um mesmo G Suite, compartilhar os arquivos que você tem em uma determinada pasta com aqueles da outra empresa. Enfim, é muito interessante. Você pode criar uma holding aí dentro do seu G Suite. Poderia aqui ficar falando horas e horas e horas a respeito do G Suite, mas o que eu queria era te dar essa visão geral do serviço. Se você quiser experimentar mais uma vez, visite vladcampus.com/g e eu vou dar uma olhadinha se eu tenho alguns códigos de desconto. Vou colocar aqui embaixo na descrição para que você possa adquirir com desconto o serviço. Gostou desse vídeo? Ajudou? Compartilhe vladcampus.tv com todo mundo que você conhece. E se você é novo aqui, assine o canal porque eu compartilho muito conteúdo várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.